Muito bem, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para poder falar um pouco mais das direitos da relação do consumo, tá legal? Eu sou o professor Bruno Ricelli, para quem não me conhece ainda, professor de Direito do Consumidor, tá? Nós falamos na aula passada sobre histórico, né, evolução histórica do direito do consumidor pelo mundo, evolução histórica do direito do consumidor no Brasil, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os princípios estes, né, que regem aí essa seara consumerista, tá? Os princípios, eles são fundamentais, todos nós sabemos disso. São as fontes basilares para qualquer ramo de direito, né? Eles influenciam na formação da norma, na sua aplicação. Não poderia ser diferente dentro do direito do consumidor. Celso Antônio Bandeira de Mello, né, também traz uma definição clássica sobre princípios. Ele fala que o princípio é o mandamento nuclear de um sistema. É um alicerce, né, a base. Uma disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, né, compondo-lhes aí o espírito e servindo de critério para a sua exata compreensão. Então, essa aí é uma definição trazida por Celso Antônio Bandeira de Mello sobre a questão dos princípios. Dentro desta premissa, o princípio é, né, uma estrutura na qual se constrói um sistema jurídico. Né? São normas gerais que delimitam um parâmetro de partida na solução desses conflitos. Né? A estrutura do direito é o resultado desses princípios jurídicos. Tá legal? E no Código de Defesa do Consumidor, no direito do consumidor, direito das relações de consumo, a gente não pode deixar de falar sobre os princípios que norteiam aí o Código de Defesa do Consumidor. Tá bom? Existem princípios que falam sobre o direito do consumidor e que estão previstos na Constituição, e existem princípios do direito do consumidor, né, de forma própria, que estão regulados lá na Lei 8.078 de 90. Tá legal? Então, vamos lá. O primeiro princípio que a gente precisa analisar, que está na Constituição Federal e fala sobre o direito do consumidor, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Está lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição de 88. Tá? Vamos lá? Na Constituição de 88, sempre abram a legislação pelo site do Planalto, tá bom? Dos princípios fundamentais. Artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana, inciso 3. Ok? Bom, esse princípio da dignidade da pessoa humana, ele configura uma garantia mais importante, né? Estabelecida aí na Constituição Federal de 88, primeiro pelo fundamento de todo o sistema constitucional, ok? Tem que se garantir a dignidade da pessoa humana, né? Ok? Então, a partir da dignidade da pessoa humana é que deve ser interpretada as demais, né? As demais garantias constitucionais. E em se tratando do direito do consumidor, é uma defesa do consumidor, né? Inclusive, que deve ser até seguido pelo Estado, né? E depois pela sociedade, para poder atingir essa finalidade de defesa aí da pessoa, né? Nas relações de consumo. Tá legal? Então, é uma busca, né, pela verdade, pela proteção, tá? Pelos interesses patrimoniais desdobrados dos princípios da dignidade da pessoa humana. Nós temos também o princípio da isonomia, que está lá no artigo 5º caput, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos termos seguintes. E aí tem vários incisos
que vão retratar aí a isonomia. Ok? Esse princípio, muito bem trazido por Aristóteles e Rui Barbosa, eles insistiam na necessidade de aplicação da isonomia real, entendendo tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Tá? Então, não é toda discriminação que fere o princípio da isonomia. Ok? A gente tem que relativizar isso daí. E é o que acontece justamente dentro do direito do consumidor. Por quê? Existe um princípio dentro do direito do consumidor que é o chamado princípio da vulnerabilidade. Esse princípio ele vem para poder proteger o consumidor numa relação entre fornecedor e consumidor. O consumidor, na maioria das vezes, numa relação consumerista, ele é mais vulnerável do que o fornecedor. Okay? Seja de forma técnica, ele não tem conhecimento, né, de que forma que foi produzido aquele produto para consumo, né, para aplicar no cabelo, para isso, para aquilo, tá? De forma também jurídica, ele não tem conhecimento sobre os contratos que ele assina, além do que são contratos de adesão, tá? E também por hipossuficiência, né? Eles geralmente têm uma condição financeira muito menor, né? Vamos colocar de menor expressão do que a do fornecedor, tá? Então, nessa situação aí, nós precisamos que esse princípio da isonomia ele seja realçado, ok? Bom, esses são dois princípios que estão na Constituição Federal e que são aplicáveis ao direito do consumidor, tá? Agora, nós temos os princípios específicos do próprio direito do consumidor, que estão lá na Lei 8.078 de 90. Então, essa legislação, vocês já sabem que ela é um microsistema jurídico. Tome nota disso aí que eu vou cobrar em prova. Né? É um microsistema jurídico, traz definições, traz conceitos, traz uma série de situações que elencam aí matérias de processo, faz interdisciplinariedade com penal, com civil, com administrativo, tá? Então, é um microsistema. E nesse microsistema tem os objetivos, as diretrizes, os fundamentos e os seus princípios. E esses princípios, eles visam equilíbrio e justiça contratual nas relações de consumo, a fim de que garanta a necessidade, né, de um melhor atendimento, segurança, proteção econômica e, principalmente, respeito ao consumidor. Então, o princípio maior dentro da Lei 8.078 de 90 é o princípio da vulnerabilidade do consumidor. Esse princípio da vulnerabilidade, ele está lá no artigo 4º, tá? Quero que vocês vão lá pesquisar no site do Planalto, a Lei 8.078 de 90, ok? No artigo 4º, vocês vão identificar aí, tá? A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, à saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia nas relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Então, o artigo 4º, ele vai falar sobre o quê? Sobre a Política Nacional das Relações de Consumo. O caput traz qual que é o objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo. Atender às necessidades do consumidor, respeito à sua dignidade, saúde, segurança, proteção aos seus interesses econômicos, melhorar a qualidade de vida, né? E a harmonia entre fornecedor e consumidor. E aí ele elenca alguns princípios que alguns juristas defendem que nem todos os princípios que estão elencados aqui nos incisos do artigo 4º são princípios. Alguns são mesmo diretrizes, tá? Mas o número 1, inciso 1, reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, é o chamado princípio da vulnerabilidade. Esse é o princípio maior dentro do Código de Defesa do Consumidor. Dentro do artigo 5º, inciso 32 da Constituição,
diz que o Estado vai promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Nós já vimos isso na aula passada. Então, a própria Constituição Federal considera o consumidor o elo mais fraco da relação. Porque se ela não considerasse, não tinha por que atribuir isso dentro de um inciso do artigo 5º que fala sobre isonomia. Correto? Prestar atenção? Então, isso implica dizer que existe, né, uma intuição para que haja uma interpretação a favor do consumidor, né? O que também está lá disposto no artigo 170, inciso 5 da Constituição, que nós também já vimos na aula passada, que coloca a defesa do consumidor como princípio da ordem econômica, ok? Então, nós temos, de um lado, a Constituição Federal que fala sobre o regime capitalista, que nós estamos no Estado Democrático de Direito, e de outro tutela quem? O consumidor, né? Deixando claramente a proibição do capitalismo selvagem, né? Que ele lucra a qualquer custo, o que de fato acontece. Mas, né, nós temos aí o chamado, né, aplicação do sistema de pesos e contrapesos, né? Beleza? Bom, então o princípio da vulnerabilidade ele tem como quê? A finalidade, garantia do princípio da igualdade consagrado no artigo 5º da Constituição, né? É isso que nós temos aí de aspecto geral para poder falar sobre esse princípio da vulnerabilidade, tá? Além de trazer essa questão da elucidação do artigo 5º da Constituição Federal, o princípio da vulnerabilidade, ele também estabelece mecanismos supressores para que haja uma condição menos desvantajosa para o consumidor. Pense bem, preste atenção. E aí eu quero desenhar uma linha do tempo para que vocês possam entender o que eu estou querendo falar. Eu vou aqui abrir o meu Jamboard, é a minha lousa, tá legal? E vou fazer uma apresentação de tela aqui para vocês. Só um minutinho. Vamos lá. Então, vocês vão clicar aí na apresentação de tela, tá legal? E daí eu vou abrir aqui um Jamboard aqui para vocês, tá? Para a gente poder entender uma coisa muito legal aqui. Vamos lá. Dentro dessa relação consumerista, então eu vou colocar aqui, ó, relação consumerista, ok? Relação consumerista. Nós temos de um lado fornecedores e nós temos de outro consumidores. Ótimo. É isso mesmo, tá? Nós temos de um lado fornecedores, tá? E de outro consumidores. Bem prático, assim, depois a gente faz alguns apontamentos, tá? Isso é para ser um X. Então, nós temos isso daí, relação consumerista, fornecedores, consumidores. Só que, nessa relação consumerista, não existe simplesmente somente um fornecedor. Tá legal? Existem vários. O fabricante, né? O importador, ok? O fabricante, o importador, né? O transportador, tá? Depois, o lojista, ok? O lojista. Aí, por último, nós temos aqui quem? O consumidor. Então, nós estamos diante de uma situação onde que nós temos vários fornecedores e uma outra situação onde nós temos o consumidor. Então, veja só, desde a criação do produto até a sua venda final, para o consumidor final, tá?
para o consumidor final. Nós vamos ver isso daí. Esse pessoal aqui não está tendo essa atividade para poder visar lucro? Claro que sim. É lógico. Cada um vai ganhar um pouquinho. Esse vende para esse, né? Esse ganha, esse aqui para esse ganha, esse aqui para esse ganha. E esse aqui vai repassar todo o custo para o consumidor final. Todo o custo de produção, né? De elaboração, de transporte, de colocar o produto na prateleira, vai ser repassado para quem? Quem vai pagar tudo no final das contas? O consumidor final. Por quê? Porque em cima do valor do produto, tá? Em cima do valor do produto, vamos supor que um produto que você vai no mercado custe R$100. E hoje é mais ou menos isso, né? Qualquer coisinha, você sai do mercado lá, você não compra nada, você paga de 100, 200, 300. Então, de R$100 de uma compra que você faz no mercado, né, todo o custo do produto ou dos produtos que você adquiriu, você comprou, você consumiu, né, tem aí todos os encargos tributários e também a margem de lucro de cada uma dessas empresas aqui. Tá legal? Então, por isso que nós estamos falando que o consumidor é totalmente vulnerável. Tá? Porque aí ele vai arcar com todos esses prejuízos. Desculpa, prejuízo não, com todos esses encargos. Tá bom? Olha só. O princípio da vulnerabilidade está cobertado em todo o CDC, tal como a possibilidade de inversão do ônus da prova, a possibilidade de interposição de ações no domicílio do consumidor, a proibição de veiculação de publicidade enganosa, e entre outros. Então, implica dizer o quê? O princípio da vulnerabilidade, ele traz esse incentivo para que essa relação entre fornecedor e consumidor ela seja mais equilibrada, né? E todas essas normas, elas têm o escopo de garantir o quê? A igualdade substancial. Porque, na verdade, na essência, não vai ter como nunca igualar um consumidor com um fornecedor, né? Não vai ter como. Tá legal? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Ok? Isso que eu queria mostrar para vocês, isso aí. Bom, dentro do princípio da vulnerabilidade, nós temos uma situação que até foi pontuada por Cláudio Lima Marques, que o princípio da vulnerabilidade se apresenta em três vertentes, né? Nós temos a vulnerabilidade técnica, a vulnerabilidade jurídica e a vulnerabilidade fática. Eu vou colocar isso aqui no Jamboard para daqui a pouquinho a gente falar a respeito, tá? Vulnerabilidade técnica. Nós temos a vulnerabilidade fática, jurídica, né? E a vulnerabilidade fática. Muito bem. O que são essas três vulnerabilidades? Bom, a vulnerabilidade técnica é o desconhecimento da característica técnica do produto ou do serviço, né? Então, o que isso significa? O consumidor ele não tem conhecimento, ele pode ser enganado facilmente, né? Porque ele não sabe a característica, né, em componentes de um produto, por exemplo. Vai escrever lá para ele, lá, componente de um produto. Por exemplo, você vai na drogaria, a pessoa pede uma proteína, pede alguma outra coisa, vai ver lá o que é, ela não sabe o que está escrito ali, né? Tem como cobrar isso dela? Não, não tem. Por isso que ela é vulnerável tecnicamente falando, ok? O consumidor, ele é carecedor desse conhecimento, né? Ele não tem esse conhecimento aí, tá bom? Vulnerabilidade jurídica, que também pode ser conhecido como científica. É falta de conhecimento jurídico, econômico e contábil, né? O consumidor, em regra, ele presume-se ser vulnerável nesse ponto, nessa vertente, porque ele não tem conhecimento, né, do que está ali delineado dentro de um contrato, né, do que está
determinado ali, em a linha, se falar a linha para a pessoa, ela não vai saber te responder o que é isso. Tem até alguns acadêmicos, né, que aí já estão velhos de casa, que não sabem, não posso falar, tá? Mas, né, confundem aí, né, as situações, as coisas, mas enfim. Então, o que vai dizer do consumidor? Beleza? Que nunca viu direito na vida, né? Vulnerabilidade fática é o mesmo que vulnerabilidade socioeconômica. O fornecedor, né, pela natureza do produto ou por seu grande poder econômico, ele impõe aos seus consumidores as suas condições. Olha, é desse jeito. Se você quiser, tá aí. Né? Você já foi em algum mercado, e no momento em que você chega no caixa, você pede desconto e a pessoa dá? Você já conseguiu isso? Assim, estou dizendo numa maneira geral, dentro de uma situação normal. Não estou falando que o produto às vezes esteja vencido, ou o produto estragado, né, ou alguma outra situação. Não tem nada a ver. Estou falando uma situação normal. Vai dar desconto para você? Não vai. Né? Tá aí, pronto. É isso que eu posso fazer. Né? Se quiser, 10. Se não quiser, tem quem quer. Então, funciona um exemplo que vai, né, funcionar bem para você entender o que significa essa vulnerabilidade socioeconômica, né? Então, também ela é presumida para o consumidor, ok? E por isso, considerado consumidor, tá? Agora, preste atenção. Tem um ponto muito importante que eu preciso falar para vocês, que é uma distinção entre vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor. Mas antes de falar sobre isso, eu volto a fazer a minha apresentação de tela aqui, né? Volto a fazer a minha apresentação de tela para que vocês possam verificar os 3 itens que eu trouxe para vocês, as 3 características, as 3 vertentes, né, da vulnerabilidade. Então, nós temos aí a vulnerabilidade técnica. O que é a vulnerabilidade técnica? O que é? O consumidor não tem conhecimento sobre detalhes técnicos do produto ou do serviço. É isso. Tá? Vulnerabilidade jurídica, né, científica, quer dizer. Bom, o consumidor não tem conhecimento sobre contrato, né, economia ou contabilidade. Em geral, realmente não tem. Vulnerabilidade fática, o consumidor, né, é vulnerável no ponto de vista socioeconômico. Socioeconômico significa dizer o quê? Uma imposição do fornecedor, tá? Uma imposição do fornecedor, ok? Então, nós temos aí a definição de cada uma delas, ó, tá? Muito interessante isso daí para vocês tomarem nota, viu? Pode estar em algum lugar, né? Em algum lugar aí muito importante. Tá legal? Muito bem. Dito isso, nós temos que fazer uma diferenciação entre vulnerabilidade fática, tá? E hipossuficiência. Nós vamos verificar agora o que é um e o que é outro, tá? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Certo? Vamos lá? Presta atenção comigo. O consumidor é opus legis vulnerável. Opus legis vulnerável. Certo? Para isso que tem a legislação 8.078 de 90.
E diz que existem situações em que essa fragilidade do consumidor é ainda maior, nas quais ele, além de vulnerável, é hipossuficiente. Então, é uma adição, ó, vulnerabilidade técnica, jurídica, fática, hipossuficiente, uma outra característica fora da vulnerabilidade. Tem doutrinadores que consideram o princípio da vulnerabilidade seria o gênero, do qual o princípio da hipossuficiência é a espécie. Alguns, tá? A Cláudia, por exemplo, diz que o princípio da vulnerabilidade é aquele que se refere à questão de direito material. Já no que tange aos aspectos processuais, o princípio garantidor seria o da tutela hipossuficiente. E o que é que predomina entre os demais doutrinadores, tá? Risato e outros. Tá legal? Então, essa questão da hipossuficiência seria um aspecto técnico, por exemplo, né, para o benefício da justiça gratuita, né, uma eventual ação judicial. Então, o desequilíbrio econômico em favor do consumidor, quando existe, né, na maioria das vezes ele existe, serve para quê? Para acentuar ainda mais a hipossuficiência, no aspecto técnico. Ou seja, se eu estou falando, né, sobre vulnerabilidade, significa dizer que eu não tenho conhecimento sobre o produto, o que é normal, né, eu não ter conhecimento sobre o produto de forma técnica. Eu não tenho conhecimento sobre os contratos de adesão, normal também, né? Eu simplesmente assino. E também sou vulnerável, né, da forma fática. É aquilo ali e pronto. Se eu quiser, é isso. Não tem como fazer uma relativização. Já a hipossuficiência, ela tem essa definição no aspecto econômico, né? Propriamente dito. Ou seja, a pessoa não teria aí condições de arcar com custos do processo, com um advogado, né? Com recursos, ok? Então, dentro desse ponto de vista, faz essa análise sobre uma questão que seria direito material e uma outra do direito processual, tá? Vários doutrinadores colocam esse apontamento para diferenciar hipossuficiência da vulnerabilidade. Beleza? Bom, continuando aqui. Nós temos um outro princípio muito interessante, que é o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé, ele tem dois sentidos, né? Existe a sua concepção subjetiva e existe a concepção objetiva. Dentro da concepção subjetiva, corresponde ao estado psicológico da pessoa, né? A sua intenção, o seu consentimento, né? É uma situação. Já a concepção objetiva, em regra de conduta, de acordo com os ideais, seria o quê? Honestidade, probabilidade, lealdade, né? As partes contratuais devem agir sempre respeitando e trazendo confiança e interesses, né, mútuos, ok? Então, nessa perspectiva. A boa-fé subjetiva é aquela boa-fé da crença, né? Tem a respeito, diz respeito às substâncias psicológicas internas do agente. Geralmente, esse estado subjetivo, ele deriva de alguma ignorância do sujeito, né? A respeito de uma determinada situação. A gente pode trazer como exemplo a hipótese do possuidor de boa-fé objetiva, aquele que desconhece o vício que macula sua posse. Essa é uma situação, né? Normalmente, essa boa-fé subjetiva tem aplicação no direito possessório. Casos de júdice campeão, revogação de mandato, cessão de crédito, pagamento indevido, direito de família, ok? Agora, a boa-fé objetiva é a adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? O Código de Defesa do Consumidor, ele propõe uma revitalização dos princípios gerais. E o princípio da boa-fé objetiva, ele representa o valor da ética, veracidade, né? E assim por diante. Então, esse princípio é um princípio basilar de toda relação contratual que traz a relação de consumo, ok? Que traz a relação de consumo, tá?
Então, dentro dessa perspectiva, nós dizemos que, inclusive, o artigo 51, inciso 15 do Código de Defesa do Consumidor, ele traz que podem ser consideradas, né, cláusulas abusivas as cláusulas que estejam em desacordo com o sistema de proteção do consumidor. Tá? Então, tem tudo a ver com o princípio da boa-fé objetiva. O CDC, ele entende que o consumidor, ele presume-se que ele está agindo de boa-fé. Tá? Essa boa-fé não é absoluta, mas ela é presumida. Ok? São coisas diferentes. Tá certo? A Cláudia Marx fala, né, dessa boa-fé objetiva, que seria dentro de uma atuação, né, existem aí os parceiros contratuais, e eles estariam respeitando os seus interesses legítimos, agindo com lealdade, sem abuso de posição contratual, por um ter, né, mais conhecimento técnico, mais conhecimento jurídico, mais, né, situação econômica melhor, sem causar nenhuma lesão ou desvantagem excessiva. Por que desvantagem excessiva? Porque o consumidor já está em desvantagem. A situação real é essa. Ok? Ele já está em desvantagem, mas essa desvantagem excessiva, que seria um ponto de vista onde, por exemplo, o consumidor ele adquire um lote, uma abertura de um loteamento aí de algum imóvel, e aí ele compra esse imóvel com muito custo, vai lá, dá a entrada, paga uma, duas, três parcelas, depois ele não dá conta de pagar mais. Aí tem lá uma cláusula chamada de arras, vocês vão ver isso dentro do Código Civil, seria a retenção do valor de entrada. O valor de entrada que ele deu, por exemplo, foi 30%. Não, calma aí, não é bem assim. Aí, além disso, tem cláusula penal, tem isso, quando vai ver, o cara está devendo o valor do lote para a imobiliária, né? Então, tem algumas situações aí que essas desvantagens excessivas, elas têm que ser bem pontuadas. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Então, esse princípio da boa-fé objetiva seria como um limitador, né, do exercício, né, para que não aconteça a abusividade, tá? A harmonização dos interesses. Tá legal? Basicamente, seria essa a intenção aí do princípio da boa-fé objetiva, né? Bom, o Código de Defesa do Consumidor traz, né, a boa-fé no artigo 4º, inciso 3º, e também no artigo 51, inciso 4, né? Traz aí de forma expressa o princípio da boa-fé objetiva. Tá legal? Vamos lá? Vamos dar uma olhada nesses dois artigos? O artigo 4º fala o seguinte, o caput, né, fala das políticas nacionais da relação de consumo, e o inciso 3 diz a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nas quais se fundam a ordem econômica, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Tá legal? Agora, o que fala o artigo 51, no inciso 4. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, o equilíbrio. Tá legal? Tranquilo, pessoal? Beleza? Muito bem. Um outro princípio que nós temos é o princípio da transparência. Esse princípio da transparência, ele é o corolário do princípio da boa-fé objetiva. Trata-se de um dever anexo, né, imposto pela boa-fé, e que tem maior incidência na formação dos contratos, né, esse princípio da transparência. Então, nós temos aí esse princípio da transparência, muito voltado para regular a propaganda, né, a oferta destinada ao consumidor,
o conteúdo de um contrato de consumo, tá? Ali, da transparência, pode trazer, né, de negrito, o que mais chama atenção ao consumidor, né? Letras maiores, de fácil entendimento, enfim, isso é princípio da transparência, ok? Nada daquelas letras miúdas. Aliado, né, a esse dever de transparência está o dever de informar, que também decorre do princípio da boa-fé. Né? No dever de informar, o fornecedor deve trazer o quê? Deve trazer ao consumidor todas as informações sobre o produto, contrato, sobre o negócio jurídico em geral. Uma questão dessas do direito à informação, que é reflexo do princípio da transparência, né, que está intimamente ligado ao princípio da vulnerabilidade, é a questão de saber o quanto que o consumidor paga de tributo naquilo que ele compra. Professor, mas é direito tributário. Mas deixou de ser direito do consumidor? Não deixou. E interdisciplinariedade. Eu quero saber quanto que eu pago de tributo. Né? Isso foi por muito tempo escondido do consumidor, né? Para o consumidor aí ter noção de quanto que é de tributo, quanto que a empresa ganha em cima do que ele está comprando. Tá legal? Então, desde 2015 nós temos isso aí, a lei que regulamenta isso. Demorou pra caramba, né? Mas agora tem. Então, estão entendendo? Tá? Outra situação também que decorre, né, do direito de transparência e que está ligado ao direito de informação é em relação à abrangência, né, do que está disposto de informação para o consumidor antes, durante e depois da relação consumerista. Ok? Então, a apresentação do produto, do serviço, né, de forma correta, as informações de maneira clara, né, para que chame a atenção do consumidor, ok? Quais são os perigos, né, na nocividade ou periculosidade na aplicação, no uso de determinados produtos, tá? O que pode levar a acontecer com o consumidor, tá certo? Por exemplo, antigamente, nas carteiras de cigarro, né, vinha assim, fumar causa mal à saúde. Né? Fumar causa mal à saúde. Aí, depois, com uma grande insistência, né, das organizações internacionais, cobrando a posição aí dos países, houve uma regulamentação pelo Ministério da Saúde, né, e aí vem, fumar causa dependência química. Até que se chegou no quê? No ponto, né, que os fabricantes do cigarro não queriam que chegasse, que é lá, fumar causa câncer. Né? Olha aí a informação, a transparência. Porra, se eu fumar esse negócio aqui, eu vou ter câncer. Uma foto lá da pessoa toda desnutrida, pauta, amputada, com a traqueia aberta. Para quê? Para mostrar transparente para a pessoa, falar, você quer consumir? Seu burro. Né? Então consome. Mas você sabe o que vai acontecer com você. Tá legal? No mesmo caso da cerveja. Alguns vão ficar, né, chateados comigo aí. Mas é o mesmo caso da cerveja. Antigamente a cerveja o quê? Propaganda de mulher pelada mesmo. Tá? Agora, depois foi mudando. Pôs um biquininho, tampando só, né? Peitinho. Aí foi melhorando, 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 melhorando. Até que hoje não se tem aí, né, uma propaganda do nível que tinha antigamente. Mas mesmo assim, ainda possuem algumas propagandas, né? Então, quer dizer, o que a bebida faz? Mata? Bebida mata. Devagar, mas mata. Né? Morre muita gente embriagado, incidente de trânsito, que envolve outras pessoas que não tem nada a ver com a vida do cara. Certo? Então, tudo isso foi derivado do quê? Foi derivado de uma relação de consumo. Né? E que aí, uma falta de conhecimento, né, de transparência, para que, tentando forçar o consumidor a consumir e não, ele não ter
conhecimento do que isso pode causar. Uns não estão nem aí, quer e pronto, né? Mas fazer o quê? Essa transparência ela é necessária que tenha, tá bom? Outro princípio é o princípio da equidade ou equilíbrio contratual. Esse aí tem incidência o quê? Nos contratos, né? Que visa garantir a justiça contratual. Então, impede a imposição de cláusulas que impõem desvantagens unilaterais, né? Ou exageradas para o consumidor. É o princípio que atua junto com a boa-fé objetiva, garantindo a legítima expectativa das partes contratantes, tá? Não é simplesmente bastar assegurar a vontade livre, mas deve proteger a expectativa, ok? Esse princípio do equilíbrio, ou princípio da equivalência, ele não é só das relações de consumo, é de toda a relação contratual. É um princípio que preserva a equação, o justo, né? Dentro das suas proporcionalidades. Ok? Inclusive, por isso que o próprio CDC trouxe aí, né, as cláusulas que são nulas no seu artigo 51, tá? Inciso 4 e 5. Nós temos também o princípio da ação governamental, está lá no artigo 4º, inciso 2, da Lei 8.078 de 90. Esse princípio, ele impõe ao Estado o rigor no cumprimento dos objetivos estabelecidos na Política Nacional das Relações de Consumo. Ele determina a intervenção do Estado na economia, a fim de proteger o consumidor e impedir o desenvolvimento do capitalismo selvagem. Tá? A questão, por exemplo, dos cartéis, dos postos de combustíveis e outras determinadas situações que existem, né, dentro da nossa relação de consumo. Dentro dessa ação governamental, o próprio artigo 170, inciso 5, ele traz também, né, a questão da ordem econômica, em que os próprios órgãos públicos, eles precisam instituir, né, por exemplo, o Ministério Público de Defesa do Consumidor, ok? Um especialista só na defesa do consumidor, um juizado só de defesa do consumidor, o que não existe, né? Em muitos lugares não existe, tá bom? O próprio Estado, ele precisa incentivar a criação de associações civis para a proteção do consumidor, né? Então, é para isso que serve esse princípio, ok? Nós temos também o princípio da harmonização dos interesses dos consumidores e fornecedores. Tá? Não tem como existir consumidor se não existir fornecedor. Infelizmente, não. Tá? Então, o que acontece? Essa proteção do consumidor ela não pode frear o progresso tecnológico e econômico. Né? E, de um outro lado, o liberalismo econômico demonstrou o quê? Que a intervenção do Estado é necessária, a fim de regular essa busca moderada pelo lucro dos fornecedores, né? Então, é a harmonia entre as relações de consumidores e fornecedores que traz, né, para que possa ter esse progresso tecnológico e, ao mesmo tempo, o fornecedor possa estar tendo o seu lucro e o consumidor satisfeito. Ok? Então, essa harmonização, ela é seguida de dois instrumentos muito importantes. O marketing da defesa do consumidor, né, caracterizado na criação de departamentos de atendimento ao consumidor, criados pelos próprios fornecedores, né, o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, ou pela internet, ok? E a convenção coletiva de consumo, tá? Que são os pactos entre entidades civis de consumidores e associação de fornecedores. Funciona mais ou menos como a que a gente tem lá, os sindicatos, né? Na legislação trabalhista, nós temos os acordos de convenções coletivas, nós temos aqui também essas convenções coletivas dentro da relação de consumo, ok? E aí, dentro dessas convenções, existem os pactos nas quais existem ali estabelecimento de tomada de preço, né, qualidade, quantidade, garantia, características, etc. Tá bom? Nós temos também o princípio da reparação integral. Esse princípio ele é relativo à reparação de danos ao consumidor. Quando o consumidor sofre um dano, a reparação que lhe é devida deve ser a mais ampla possível, abrangendo todos os danos causados. Então, dano material, dano moral, dano estético, tá?
Tudo isso tem que ser demonstrado, comprovado e reparado. Beleza? Então, dentro dos direitos básicos do consumidor, que está lá no artigo 6º do CDC, um deles encontra-se a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos, né? Então, fez uma abordagem do que está lá no artigo 81 do CDC, para poder mostrar aqui a amplitude dessa reparação dos danos, tá? Essa reparação tem que ser efetiva, real e integral, né? Sendo proibido ao fornecedor condicionar a reparação. Eu já vi alguns casos acontecer. Não, eu vou fazer só isso aqui porque é o que eu dou conta, né? Não, é só porque é só o que eu tenho, é só o que eu posso. Então, na verdade, né, o consumidor ele tem direito a ser reparado integralmente, tá? E é nula qualquer cláusula que venha dispor ao contrário, trazendo, por exemplo, responsabilidade do fornecedor, se acontecer algum dano para o consumidor, tá bom? Tudo isso é bem regulamentado pelo próprio CDC, tá? Nós temos o princípio da solidariedade. Esse princípio está relacionado à responsabilidade aos danos causados aos consumidores. Cabe ao fornecedor responder por quê? Por vício ou defeito, também chamado de fato, em relação ao produto ou serviço. A partir do artigo 14 do CDC, nós vemos isso, né? Então, uma outra situação em relação à solidariedade, a gente vê que no artigo 7º do CDC, fala que existindo mais um autor, né, mais de um autor na ofensa, no dano, todos responderão de forma solidária pela reparação de danos, tá? Então, isso é muito importante, falando sobre a responsabilidade solidária quando se falar de danos, ou seja, quando acontecer um defeito, quando acontecer um fato, que geralmente sai da esfera patrimonial e atinge propriamente o consumidor, tá? É diferente de vício. Vício é mera inadequação do produto. Aí existe responsabilidade subsidiária, ok? Vício é quando eu compro um computador e ele não funciona direito. Eu compro um celular, a tela dele está com problema, não carrega. Faço constatação. Defeito é quando não é de fácil constatação, é um vício oculto, ou quando atinge propriamente o consumidor, tá? Então, o próprio artigo 25 do CDC também fala que é proibida a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista, né, dentro do Código de Defesa do Consumidor. Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque vamos supor que você compra um produto no mercado, né, por exemplo, um shampoo para cabelo, né, que faz descolorir, ou faz ficar liso, etc. Você vai aplicar aquele produto, de repente queima o seu cabelo, o seu couro cabeludo, fica careca, uma mulher, né? E aí, como é que fica essa situação, né, para ela, vexatória, né? Alguns começam a falar, etc e tal. Quem que ela vai poder acionar? Só o supermercado? Não, todos, tá? Responderão de forma solidária, ok? Ela pode acionar qualquer um, ou todos, tá? Melhor que acione todos. Depois, eles se viram lá com a ação regressa um contra o outro, tá bom? Por quê? Porque o CDC traz essa possibilidade. Nós temos o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor. Quando existe alguma cláusula contratual que ela traz uma redação difícil de entender ou com dupla interpretação ambígua, a gente sempre vai fazer a interpretação mais favorável ao consumidor, tá? Sempre mais favorável ao consumidor, ok? Esse é um outro princípio de bastante importância, principalmente nas cláusulas contratuais, tá? Bom, dentro dessa perspectiva, né, do princípio da vulnerabilidade, nós já falamos
né, de muita importância, ok? Nós falamos também sobre o princípio da transparência, o princípio da informação, certo? Existe também o princípio da segurança, né? Esse princípio da segurança, aquele para não causar dano, né, de qualquer espécie ao consumidor, preservar os seus direitos básicos, tá? Em relação aos riscos provocados, ok? Falamos sobre a reparação integral, solidariedade, interpretação mais favorável, boa-fé, reparação objetiva, né? Nós temos também o princípio da conservação do contrato, ok? Esse princípio da reparação. Só uma parênteses aí dentro da responsabilidade, que ela é objetiva, tá? Existe uma exceção, ok? Existe uma exceção, tá? No quanto à responsabilidade perante os profissionais liberais, incluindo aí os médicos, ok? Isso é entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça. Essa responsabilidade, né, civil, ela é objetiva, em regra, mas quando se tratar em relação a profissionais liberais, ela é subjetiva, tá? Ela é subjetiva, ok? Então preste muita atenção nisso daí. Artigo 14, parágrafo 4º do CDC. Bom, sobre o princípio da conservação do contrato, é uma questão da nulidade de uma cláusula contratual abusiva, né? Não invalidar o contrato por inteiro. Então, o fornecedor quer se valer ali da nulidade de uma cláusula para poder já colocar fim ao contrato, porque ele sabe que vai ser muito pior para ele se manter o contrato. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Existe o princípio da conservação do contrato, ok? O princípio da harmonia das relações de consumo, nós já vimos também. E, por último, nós temos o princípio do acesso à justiça. O princípio do acesso à justiça é um dos direitos básicos do consumidor, né? Está lá no artigo 6º, que vai trazer o livre acesso aos órgãos judiciários e administrativos, né? Com vistas ao quê? A prevenção, reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos ou difuso, a proteção jurídica, administrativa, técnica, né, aos necessitados, além de, claro, da facilitação da defesa dos seus direitos. Inclusive, podendo acontecer o quê? A inversão do ônus da prova a seu favor, né? Quando o juiz verificar que for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente. Nós já vimos isso daí, ok? Está lá no artigo 6º do CDC, incisos 7 e 8. Tá legal, pessoal? Então, essa aula de hoje é uma aula a respeito, né, dos princípios que nós temos elencados aí dentro do CDC, tá bom? E daí, nós vamos fazer também algumas questõezinhas, tá? Algumas questões aí que eu vou passar para vocês, valendo já a atividade continuada para a somatória da nota de A2, de A1. Tá legal? Então, um grande abraço a vocês, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima.